Vamos dar continuidade ao nosso curso de espiritualidade. Nós estamos no módulo Missionário da Luz, né? Esperamos chegar até o final das obras de André Luiz. Nós estamos no capítulo 18, o tema é obsessão, um dos aspectos ligados à mediunidade. Nós estamos no parágrafo em que eles aproximaram-se de uma companheira que estava sentindo obsediada. Eu vou ler uns parágrafos anteriores ali, só para a gente, eu vou citar só algum detalhe aqui que talvez não falamos. Ela dizia assim: salve-me do demônio, salve-me do demônio, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Ó meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, ai ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estentorosos. Atendendo minha expectação, esclareceu o instrutor. O que nós podemos ressaltar aqui? Como que as crendices populares, a religião infantil, né, que trabalha com essa simbologia de inferno, de entidades maléficas, diabo, Satanás, né? Como que essas crendices estão impregnadas em nós, ao ponto da companheira enxergar nesses companheiros que a obsediavam demônios, o que nada mais é do que espíritos desencarnados, vínculos dos nossos passados, em que muitas vezes nossas ações não foram lá muito corretas, e que pelas nossas ações precipitadas criamos inimizades. E esses espíritos, o que eles estão fazendo? Cobrando, vingando-se, né? E como nós temos essas impressões de espíritos do mal, os trevosos, que nada mais são do que espíritos no seu processo evolutivo ainda muito próximo da animalidade, regidos tais como nós mesmos por emoções mais perturbadas. Se a raiva predomina em mim durante o processo da minha vida, eu sou um espírito o quê? Inferior, né? Tanto é que no livro dos Espíritos, quando fala da hierarquia espírita, a terceira ordem é a ordem dos espíritos inferiores. E essa ordem de espíritos inferiores estão caracterizados simbolicamente por esses nomes: demônio, Satanás, né? Simbolicamente falando. E é igualzinho uma pessoa que vê espiritualmente uma mulher ou um espírito iluminado, e elas confundem esse espírito de mulher e o espírito iluminado com a personalização de quem? Nossa Senhora. Então tá cheio de gente conversando com a Nossa Senhora, as Nossas Senhoras aí, que são os espíritos desencarnados das nossas companheiras em vários graus evolutivos, que podem até simbolizar, representar o anseio do cuidado maternal e espiritual que a Maria introduziu na vida, né? Por ela ser mãe de Jesus, nós órfãos de espiritualidade superior também queremos esse lugarzinho, né, do coração da mãe de Jesus, né? Mas todas as mães da terra, todos os sentimentos nobres que podem representar essa amorosidade em relação a todos os espíritos perdidos da terra, podem representar essa maternidade divina. E a mãe de Jesus não está nem preocupada se eles estão falando que é ela, né? Tem tanta mãe de Jesus com tantos nomes por aí, santa isso, santa daquilo, santa de outra aquilo, não é assim? Você vê, você vê. Então está cheio de santa por aí que são espíritos nobres no campo do feminino, assim também como os espíritos perturbados como a gente mesmo. Podemos nos surpreender um dia ser chamado de Satanás por alguém
né? Pior que nós nem estamos lá querendo prejudicar os outros, tomara que não, né? Perseguir ninguém, né? Para a gente não entrar nesse campo de idealização mental, né? Da infantilidade mental, que ainda não compreende a natureza dos espíritos depois da morte, a sua hierarquia de desenvolvimento, a consciência no processo de crescimento, que na doutrina espírita nós já temos uma visão mais aclarada, né? Então, Samuel, a gente no livro dos Espíritos fala, né, que quando a pessoa desencarna, que existem as comemorações, né, no dia de finados, e alguns se sentem felizes por estar recebendo uma visita, por estar sendo preces direcionadas a ele, que isso traz uma satisfação ao espírito, né? Você vê, né? Ego familiar. Então, no caso, por exemplo, da irmã Dulce, que é um caso recente, né? Certo. Isso traz alguma satisfação? Eu acredito que não, provavelmente ela não tinha satisfação com isso aqui na Terra. Nenhum tipo de condolência, nenhum tipo de, né? Não é porque desencarnou que vai começar a ter, né? Então, eu Mandou-se, né? Foi um espírito, né, que trabalhou muito, né, exerceu muita caridade. Eu fico pensando que esse tipo de comemoração, isso não tem valor. Nós vamos chegar um dia a compreender. Para o espírito da alçada dela. Nós ainda gostamos muito dessas comemorações de datas, né? Por exemplo, data de nascimento do Allan Kardec, data da morte de Allan Kardec. O companheiro já cumpriu o dever dele, espiritual, já está ligado a outros, pode até estar encarnado, nós aqui agarrados com o nome dele. O atraso do foguete. O atraso do foguete. Para você ver. Então, lógico, os espíritos compreendem as necessidades humanas, né? Necessidade de adoração, porque é uma adoração. Já que a gente não tem um contato assim, quando a gente fala de natureza divina do Criador, você não vai ver Jesus em nenhum momento da sua passagem na Terra adorando nenhum outro tipo de espírito. Você já viu? O espírito superior, alguma coisa assim? Com quem que ele tinha vindo? Só com o pai. Ué. Como nós temos dificuldade de ter vindo com o Pai, nós vamos colocando os patamares mais inferiorizados assim, Os né? intermediários. Os intermediários e nos apegamos a ele. Culpa, né? A gente só tem que fazer isso por Isso Pô, mesmo. será que eu tenho direito de pedir? Ah, não vou não, eu estou vê. hoje. Vou pedir o interview, como está mais perto. Qual que é a dificuldade de Deus agir sobre o planeta, gente? Atender nossos pensamentos. Vocês acham que a dificuldade é nós aceitarmos que Deus pode agir? Qual que é a dificuldade de Jesus conversar com qualquer um de nós? Nenhuma, mas nós falamos assim, vai lá eu conversar com Jesus, que merecimento que eu tenho, e como se tivesse algum merecimento de conversar com Jesus, gente. Onde duas ou mais pessoas estiverem juntas, Isso. em meu nome estarei presente, foi palavras dele. Você escreve uma mensagem de Jesus, o pessoal acha assim, que absurdo esse mestre escrever mensagem de Jesus, mas por quê? O único obstáculo que vai ter para receber a mensagem de Jesus somos nós, que não acreditamos que ele pode trazer a mensagem para nós. Vocês acham que quando Jesus está, ele tem dificuldade de trazer alguma mensagem para a Terra? A dificuldade é de quem, gente? Nossa. Até porque a mensagem dele deve ser tão simples, né? Se você receber a mensagem de Jesus com a simplicidade dele, você vai falar assim, isso não é de Jesus, não, gente. Tá Ele tem que falar, tem que falar de coisas extraordinárias. Como se Jesus ia perder tempo com coisas extraordinárias. Não é assim? É O difícil, próprio né? exemplo dele foi simplicidade. Isso mesmo. Então, aí esta jovem senhora, Alexandre falando, né? Apresenta doloroso caso de possessão. Então, nós sabemos aqui que a possessão não é possessão de corpo. Se existe uma possessão na nossa vida, é a possessão da vontade. É quando eu entrego a minha vontade para o outro. Quantas pessoas não são assim nos nossos relacionamentos? Uma criança é quase um processo de possessão com os pais, um processo de desenvolvimento muito rústico, muito, né? Porque não tem vontade própria ainda. À medida que vai crescendo, vai saindo, largando mão dessa possessão, né? De uma posse, de achar que não tem capacidade de andar com os próprios pés, né? Então, muitas vezes a gente estipula a possessão como um predomínio
do corpo da pessoa, entrou dentro da pessoa, né? Como se dois espíritos pudessem habitar o mesmo corpo. Não tem como. Mas o espírito apossando-se da intenção, da vontade do outro, do interesse do outro, isso tem que haver uma associação de sintonia muito grande entre os espíritos para que isso possa acontecer, né? Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, o ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair a integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevive, no entanto, a responsabilidade do matrimônio, em que na maioria das vezes a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Porque o nível de responsabilidade da vida também assim se faz, né? Onde nós temos que responder pelas nossas escolhas do passado, pelas perspectivas da nossa realidade existencial futura, é onde nós assenhoramos dos nossos potenciais de crescimento pessoal. Nessas horas, as coisas são liberadas para que a gente possa reestruturar o nosso passado e repavimentar uma estrada nova de perspectivas para a nossa vida atual, né? Samuel, mas quando ela era jovem, os pais protegiam. Porque ela ainda não tinha o potencial de responsabilidade para responder mais diretamente. Quando a gente chega na fase adulta, é onde se propondera a nossa caminhada pessoal. Basta ver que se nós olharmos bem para a nossa existência, quem de nós tinha a segurança de dizer em que momento da nossa vida nós passamos a ter a regência da nossa existência com as nossas próprias mãos? Com aquele assentamento profissional, com aquele ajustamento relacional, é assim? Onde os compromissos começam o quê? Chegar. A estabelecer-se. E a partir dali você caminha com mais responsabilidade perante a vida. E nesse aspecto também vem o quê? Os aspectos espirituais que nos cabe operar, né? Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo me fez ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Então, já estava, olha quantos trabalhos já estavam ali ocorrendo, antes de começar uma reunião o quê? Mediúnica, né? Já conversaram, né? Precisamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelos mais santo impulso de caridade redentora. Porque quando nos reunimos com o propósito de ajudar, nós criamos um magnetismo mental de uma reunião mediúnica. É um núcleo de magnetismo das pessoas que estão ali reunidas, um centro bem forte de magnetismo em prol das entidades espirituais. Imbuídos do coração nobre, esse magnetismo exerce funções mais fortes na objetividade do trabalho em si, né? Qualquer qualidade emocional, mental que nós podemos somar com a dos espíritos, maior o padrão de auxílio nós podemos oferecer, né? Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas e improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsediados, mas também aos infelizes perseguidores. Então ali todo mundo é doente, perseguidor, obsediado, e o trabalho é de enfermagem espiritual, né? De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Aquela primeira lá mais consciente é que conseguia reter os recursos com mais
qualidade. O resto é em proporção à capacidade de retenção que cada um possuía. Identificava-lhe o valoroso esforço de reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila e quase feliz. Então, esse quase é da obsessão interna. Existem obsessões em processo, existem obsessões em início e existem obsessões internas. Existem obsessões que não se terminam numa própria reencarnação. Vai depender da natureza do processo em si. E nós mesmos temos que compreender que o imediatismo da existência não pode parear muitas vezes as nossas vidas. Nós não somos agentes de uma só existência. E alguns processos de educação, processo de auxílio, processo de trabalhos espirituais, nós temos que ter uma consciência de várias vidas. Existem filhos, por exemplo, que nós vamos influenciar mais vezes. As pessoas acham que nós temos que salvar os filhos de imediato. Existem pessoas que nós estamos acompanhando, cuja influência pode perdurar várias encarnações. Então, nós precisamos ter esse consenso de imortalidade e de atemporalidade nos trabalhos que nós estamos exercendo dentro da vida. Existem trabalhos que nós estamos exercendo dentro da vida. Posso ser um médico no centro espírita, mas o meu trabalho mediúnico como médium, ele pode estender-se a várias vidas, onde os recursos de desenvolvimento energético do passista, por exemplo, quando ele dá paz, ele pode traduzir inicialmente com as limitações do passista iniciante numa encarnação. Para uma segunda reencarnação, o fluxo das energias criadoras dele, se a dedicação for bem feita, expandir-se para uma mediunidade passista mais efetiva e mais profunda, até ele assenhorar de recursos de curas e até passar a ser um grande médium de cura no futuro. Assim também como a mediunidade do Chico Xavier. Quantos médiuns hoje estão trabalhando para se transformar em médiuns da qualidade do Chico Xavier nas próximas encarnações? Pelo simples trabalho de dedicação e carinho com o que faz nessa encarnação. Muitos dos nossos trabalhos não são trabalhos limitados a uma encarnação só. Nós vamos ter que desenvolver potenciais cada vez maiores para o desenvolvimento desse potencial naquilo que nós somos chamados no amanhã. Quantos médios são médios no plano físico e são médios no plano espiritual? Porque os planos são intermediários de outros planos. E alguns médios continuam sendo médios de espíritos de outros patamares elevados ao plano espiritual que ele está localizado, sendo intermediário de espíritos mais sublimados. Então não para. A gente acha que as coisas são só entre a Terra e o plano espiritual, sendo que muitos planos espirituais são planos materiais em relação a outros planos. Tudo dentro da relatividade daquilo que onde nós somos chamados a operar. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, a que assimilou com mais qualidade, permanece de fato a caminho da cura. Percebeu o tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de estabelecer-se. Então, além do trabalho de auxílio físico, muitas vezes medicamentoso, ela sabe já contar com o apoio da espiritualidade. E mais do que isso ainda, ela precisa contar com a determinação íntima da sua transformação moral, que é o maior ingrediente de qualquer cura no processo da existência. Qualquer adesão nossa a um trabalho consciente de transformação moral, de comprometimento com o bem, dos trabalhos espirituais abraçados, da cooperação junto aos semelhantes, tudo isso conscientemente muito claro, facilita demasiadamente qualquer coisa dentro da vida. Todos nós temos desafios a passar na existência. Mas quanto mais consciente, operoso no bem, trabalhando no bem, mais as coisas tendem a facilitar nossas soluções, não só dos nossos problemas, de todos os setores que nós operamos diretamente ou indiretamente dentro da vida.
até que nós conscientizemos que nós somos partes integrantes da vontade do Criador em toda parte. Nesses momentos não tem mais local, não tem mais parâmetros religiosos, não tem mais trabalhos específicos. Nós passamos a ser como Jesus era, médio do Criador. Né? É quando mais não estamos mais presos à nomenclatura, não estamos mais presos. Né? Onde você estiver, você é instrumento do bem. Mesmo aderido a trabalhos específicos, somos chamados a operar em qualquer instituição que nos convida nesse sentido. Os ensaios que o Centro Espírita nos oferece não é para trabalhar simplesmente no Centro Espírita, mas no grande Centro Espírita do universo. Nós precisamos nos conscientizar que nós somos instrumentos do bem onde é e qualquer circunstância em que nós podemos operar como instrumento da espiritualidade, do Criador e do Cristo, né? Restringido apenas ao aspecto formal dos compromissos específicos que nós temos na engrenagem das tarefas espirituais. Imagina, eu tenho tarefas espirituais? Tenho tarefa espiritual. A minha tarefa é servir de instrumento do Pai onde eu estiver. Né? Em alguns lugares é mais difícil porque nós temos a nossa espontaneidade de convivência com irmãos e amigos. Né? Mesmo assim, o nosso padrão não pode ser muito perturbado. Existem padrões de mais espontaneidade e mais inferioridade em nós junto aos familiares, porque nós somos mais quem nós somos. Mas mesmo assim essa qualidade não pode perder um certo padrão. Mesmo que ali se intensifiquem lutas que nós temos que romper com o egoísmo, com o protecionismo, com exclusivismos, que é muito comum no campo de operosidade onde nós estamos inseridos na formação da nossa família pessoal, por exemplo. Em casa, por exemplo, que são 5 famílias convivendo, ali, por exemplo, nós somos convidados a ter que romper a barreira do apego, apesar de ser difícil romper, e olhar o filho do meu cunhado como um filho nosso. Começa a ter que ter um ensaio mais amplo de percepção, porque não tem diferença no fundo. Mas ainda assim, nós ainda temos essas dificuldades. Quantas vezes, por exemplo, no nosso caso lá, por exemplo, que a cozinha é uma unificada, né? Você preserva um filho em detrimento do sobrinho, preservando. Algumas vezes você tem que preservar, porque, por exemplo, tem uma filha que não come carne, então você tem que sempre preparar o prato dela. E se você faz uma comida que não é carnívora, os outros também querem. Você frita uma mandioquinha, os outros também querem comer aquilo, né? Assim, mas tem hora que não tem jeito. Você é feito exatamente mais especificamente para ela, você tem que fazer e guardar, porque senão ela não vê nada. Então, é onde você tem que ter aquele bom senso de, não só aí, deveria ter esse bom senso se outro sobrinho também não comesse da mesma forma, você tem que pensar nele também com o mesmo carinho que você tem que pensar no seu filho. Então, olha os desafios, né? O incômodo que você tem muitas vezes, por exemplo, tem familiares que têm a característica de comer mais do que outros familiares. Aí você já fica julgando mentalmente, né? Não, o pessoal chegou, vai acabar comigo. É assim. É assim. Sendo que nós temos que desenvolver um carinho por eles também, porque se eles têm essas características, vou fazer um pouco mais de comida, né? Assim, para não ter esse tipo de, né? E respeitar cada um, né? É por isso que eu falo, existem determinadas experiências na nossa vida que você só sente determinados desafios quando você está inserido dentro delas. Quando esses desafios nos convidam a romper as barreiras do egoísmo, do protecionismo, que é muito característico dentro dos núcleos familiares. Para vocês verem que o nosso lar, apesar de ser um centro espiritual nobre, mas ainda é uma representatividade muito próxima da Terra, porque não tinha famílias lísias, provavelmente a família de fulano de tal, ciclano de tal, e você pode ter certeza que essas características ali ainda estão muito fortes. Tanto é que a mãe do André Luiz, quando
estava no patamar muito superior, o André Luiz não tinha características espirituais para acompanhar a mãe dele, porque precisava romper algumas barreiras que evidenciavam o apego familiar, por exemplo. Tanto é que a mãe, quando falou que ia reencarnar, acolhendo as 3 companheiras que o pai elegeu como parceiras sexuais extraconjugais, como filhas, o André Luiz achou aquilo um absurdo. Você vai acolher essas criminosas aí? Se ela estava acolhendo as filhas como filhas, o que o André Luiz foi quando ela acolheu ele como filho? Provavelmente a mesma coisa. Criminoso aos olhos de outro que estava olhando lá. Você vai pegar esse criminoso aí, né, assim, para você ver, para estar no patamar espiritual do plano onde a mãe dele estava, essa visão tem que ser mudada. Eu não posso mais ver uma companheira ou companheiro que fugiu do comprometimento do vínculo afetivo sexual como inimigo, uma pessoa que eu não gosto. No plano da mãe dele é filho, é alguém que merece acolhimento, é alguém que tem que ter compaixão. Então você vê o patamar de um plano para o outro, e olha que o patamar da mãe do André Luiz é um patamar de plano de segundo nível. Alguns espíritos falam que são 3 níveis, alguns espíritos falam que são 7 níveis. Essas divisões são muito relativas em si mesmo, né? Porque gradação de desenvolvimento sempre vai ter. Mas o patamar do plano espiritual do segundo patamar, ele rompe muitas características humanas que evidenciam em patamares de planos espirituais de primeiro plano, que é o plano do nosso lar. Então, quantas pessoas viram o filme Nosso Lar e falam assim, mas parece uma terra melhorada, né? Uma terra assim, e é exatamente isso que o nosso lar é. O que eu posso dizer para vocês claramente é que o mundo de regeneração no seu processo inicial é o nosso lar. Quem quer falar, como é que vai ser o mundo de regeneração, as características do mundo de regeneração? Igualzinho o nosso lar. Então, quando a gente olha os ministérios do nosso lar, nós não estamos diferenciando os ministérios do nosso lar. Nós colocamos assim, Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério do Esclarecimento, como se fosse diferente dos ministérios que a Terra organizou. Por exemplo, Ministério da Educação, não tem o Ministério da Educação aqui no planeta? Que é igualzinho o Ministério do Esclarecimento. A gente fala assim, Ministério do Esclarecimento, como se fosse, nossa, não, é igualzinho da Terra, só que tem características de interesses mais nobres do que os ministérios da educação aí, que ainda pauta para uma transformação muito grande de valores, né? Ministério da Justiça, Ministério, né? Esses departamentos de ajustamento que ainda é muito envolvido por interesses o quê? Egoísticos, separatistas, que é a representatividade das nossas organizações materiais. Aí você fala assim, como que vai ser esses ministérios no nosso lar? Esses ministérios, vai ser igual aos ministérios do nosso lar. Qual é o cunho de interesse dos ministérios do nosso lar? O bem geral. Então, o que falta aos nossos ministérios, à nossa política, ser caracterizado como igual ao nosso lar? O interesse real a benefício de todos, né? As grandes nações, cuja representação ela também permeia o nosso lar, os planos espirituais, porque os planos espirituais também têm suas características representadas nas nações do mundo. A diferença que nesses planos superiores, as nações são nações que tentam romper as barreiras de separatividade. São nações que tentam romper a barreira da exploração. Então, provavelmente, o conjunto de colônias espirituais que circundam o Brasil tem características brasileiras, como as que circundam a Europa têm características europeias. A diferença é que são nações
sem os problemas que as nações personalizadas materialmente têm. E nós precisamos desencarnar para... Agora, isso acontece no primeiro patamar de colônias espirituais que estão próximas da... Quando você aproxima dos planos espirituais superiores, como as da mãe do André Luiz, provavelmente não tem características mais presas às nações. Não vai ter essas características envolvidas por caracteres fechados. Aí você fala assim, cheguei no plano espiritual onde a mãe do André Luiz está. Aqui é uma representação da Europa? Não. Aqui é uma representação planetária. Ajustando-se a nós sermos um aspecto singular de uma grande aglomerações de planetas. Por isso que o habitante do planeta Terra, no futuro, ele não será um ser planetário. Então as pessoas falam assim, está extinguindo a floresta no Brasil, floresta amazônica. Aí eles vão falar assim, meu filho, quando você for um ser interplanetário, essas determinações minúsculas não serão mais planetárias. Você quer visitar um planeta botânico, cuja predominância ainda é vegetal? Você vai para um planeta assim. O seu deslocamento, porque você não vê mais a Terra como um planeta, você vê a Terra como uma esquina de um sistema de mundos, que a Terra faz parte. É como o tamanho do continente para o homem primitivo era extenso demais. Imagina para um homem primitivo pensar que vai atravessar continente para encontrar outro continente. Não é assim? Vai chegando uma hora que você perde esses parâmetros de localidade, circunscrita a distâncias enormes, achando que a nossa cidade é uma cidade, né? Nossa, aquela outra cidade, né? Esses vislumbres eram para geração do passado. Nossa geração vai muito fácil para outros países, como pertencente a esses países, naturalmente. E vai chegar uma hora então que nós vamos falar assim, sou habitante do sistema solar, que é a grande cidade, uma grande cidade em que a Terra é uma localidade, como um bairro, como uma cidade, não é assim? Então, antes era planeta, e agora você vai falar assim, vamos lá para o setor planetário Terra, que daqui a uma semana eu tenho que estar lá no setor planetário Júpiter, que eu já sou um ser que faz o quê? Um intercâmbio de mundos. Aí você fala assim, nossa, eu dei uma volta na nossa grande conjunto de cidades planetárias e me convidaram para fazer parte do sistema solar próximo, sabe? A cidade planetária vizinha. Nós vamos comungar com esse sistema novo aqui, que é o nosso vizinho. Vou passar pela fronteira de sistemas solares, não é assim? É uma viagem mais longa um pouquinho, né? Que gasta aí talvez uma semana de viagem, para a gente visitar, né? Olha os parâmetros de percepção que nós vamos ter, gente. Pergunta depois o que é planeta. Você chama ainda de planeta, né? Você ainda está nessa, hein, meu filho? Né? Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos de nossa influenciação, que a nossa influenciação lhe oferecia.
Aproveitando-me do minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, Ou seja, a porta só por dentro. isso. Isso quer dizer que a medicina está fadada a acabar o seu trabalho na Terra. Quando todos nós assumimos essa postura mental diante da vida. Quando começarmos a compreender que nós somos um núcleo de farmacopeia química, energético, mental, e que precisamos assumir esse potencial de cura interior. Eu não vou conseguir, nas minhas condições físicas atuais, romper a barreira ou a capacidade de não passar por um processo de desencarne, ou um processo de desgaste físico, de envelhecimento, como o processo em si opera em mim, nessa encarnação. Mas eu posso, na medida do possível, abrir potenciais íntimos para que os futuros corpos não sejam tão restritivos, circunscritos, como os atuais ainda existem nos parâmetros da nossa existência. As futuras encarnações, os corpos serão mais maleáveis, subordinados à ação mental e emocional das criaturas humanas, como hoje é nos parâmetros de inferioridade. É muito fácil trazer perturbações aos nossos corpos, em decorrência da nossa incapacidade de reger a vida com mais harmonia, favorecendo um clima muito propenso aos malefícios das doenças, das limitações, né, assim, da qual nós somos submetidos, em que a lei física, com essa somatória de impulsos primitivos, desgovernados, ela imprime um reajuste de educação ao nosso ser, criando os malefícios de várias ordens, né? Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter essa condição voluntária de médico de si mesmo. Não pode começar agora? Tem que começar. Ainda mais que nós estamos conversando sobre isso. Começar Não é assim? Você não é. Eu posso até não curar o corpo, mas eu tenho que chegar no plano espiritual com uma evidência melhor de cura interior. Porque as vestes, né? Você olha uma roupa que nós usamos na Terra, que serve de instrumento para os nossos trabalhos profissionais, uma vestimenta de roupa adequada ao ambiente que nós estamos, nas lutas climáticas, né? Quanto tempo é durável uma roupa mais batida? É durável a encarnação inteira? Não. Não é. Você vê como é que nós ensaiamos a desencarnação com as roupas muito rápido. É uma vestimenta. Apesar de vez em quando você tem uma roupa lá que você fica agarrado, né? Gosta demais. Você custa desencarnar, né? Não gosto demais dessa blusa, ela não é feita mais, não. Ninguém mais fala. Mostrando para nós que temos que ter essa capacidade de, né? E quantas roupas numa existência nos favorece aos princípios de existência, e quantas roupas nos fizeram crescer, nos fizeram aprender, nos fizeram, né? Assim é a roupa fisiológica, vai se desgastando com o tempo, e que, pela misericórdia divina, nos processos mais no final da nossa existência, vai surgindo maiores desafios nesse sentido, para que a gente possa aproveitar desse mata-borrão, esse sugador de imperfeições, que é o corpo, né? E que de vez em quando ele puxa mais algumas coisas para falar assim: eu vou te deixar sair mais limpinho, você sair mais, né, meritoriamente mais leve para o plano espiritual. Então aí vai os problemas da visão, os problemas da audição, os problemas de circulação, os problemas cardíacos,
problemas de malformação celular, os cânceres, e assim sucessivamente. Quanto mais nós chegarmos no acontecer, mais você fala assim, puxa tudo. Para que nosso perispírito chegue no plano espiritual, mais o quê? Mais leve. Mais leve. Samuel, você viu É. agora o tratamento do câncer? Eles conseguiram fazer? Você pode ver? Eles estão fazendo muito tratamento, né? O Chico Xavier previu que dessa década para frente, muitas soluções das doenças vão ter. E muitas vezes pela misericórdia divina para nós. Nós temos que saber se nós estamos preparados para criar um padrão interior de reais soluções. A misericórdia está vindo em benefício de nós. E tem gente querendo viver aí mais de 100 anos. Eu espero que eu pretendo viver mais. A não ser com uma reencarnação nova, com os corpinhos melhores. Começar de novo. Dentro de um padrão melhorado, com os corpos mais, né? Aí vai ter vidas mais elastizadas. Mas nessa rapa de taxa de limpeza espiritual que nós estamos passando, Não vai dar, não. né? Deixa as coisas seguir os parâmetros naturais, né? Porque, como que eu falei com vocês, daqui a 100 anos nós não sabemos como é que vai ser uma existência corporal, os merecimentos das conquistas, né? Já vamos ter muitas coisas agora vindo, né? Para melhorar as condições da vida. Mas tem muita gente com dificuldade de morrer e tem que olhar que a morte não apaga a consciência. E que nascer e morrer e renascer é um processo único de vida. Nós temos essa mania de achar que morrer é uma coisa que é uma transição para a consciência. A vida é uma só. Vestir, desvestir, sair, desvestir. É igualzinho trocar de roupa, gente. Vai chegar uma hora que o nosso espírito vai acostumar tão fácil com isso, você fala assim, é para entrar ou para sair? Nós estamos chegando saindo. É para entrar, sair. Qual que é a necessidade? Que não altera a vida em si. Que é essa vida da consciência aqui, assim, ó. Quando você olha para as coisas, o nosso espírito não está determinado por nome, forma, né? Nós abrimos os olhos, não existe marca nenhuma em nós. Nós é que criamos marcas e fixamos marcas em nós como apego de forma, de beleza, disso. Mas se você olhar bem, a nossa consciência ela está aqui dentro, mas numa perspectiva de silêncio, quando você está silencioso e você olha entre os olhos, o que tem de marca em nós? Porque se eu olho daqui para lá, vocês estão olhando de lá para cá. O que evidencia alguma marca? Nesse momento não tem nome, não tem forma, não tem beleza, não tem... Essa é a natureza do nosso ser. Que você sente o impacto do corpo quando ele mexe com você, uma dor, uma restrição, uma sede, o frio, o calor. Aí que você vê que você está inserido num objeto que tem essas reatividades. Mas quando você olha sem nenhum tipo de estímulo nesse sentido, você é esse vazio consciente, esse vazio de qualquer coisa de identificação. A gente olha para nós assim, o que evidencia a moral? O que evidencia a perfeição? Né? Por que você falava assim? Porque quando você está olhando, através dos olhos, o seu ser mais próximo dos olhos assim, ele tem qual marca? Por exemplo, eu uso o nome de Samuel, mas se ninguém me chamar nesse instante de Samuel, eu sou Samuel? Não. Se eu não tenho uma sensação de dor física, eu sou físico? Não. Eu não sei nem minha afeição fisiológica agora. Ela vai mudando ao longo do tempo. Para você afirmar que você tem um corpo, você tem que olhar para o espelho para lembrar seu corpo. Porque se você dormir e acordar e não olhar para o espelho, é como se você não tivesse feição, não. A não ser que alguém fale assim, você está ficando assim, aí você lembra que você tinha... Ah, é mesmo. Está vendo? A nossa consciência,
ela se liga a um fenômeno quando alguém lembra dele. Samuel, aí você olha. Se ninguém chamar você de Samuel, você é espírito. Sem nome, sem forma, sem nada. Aí tem o calor, aí você fala assim, não, eu tenho corpo que sente calor. Eu tenho corpo que sente frio. Se não tiver um estímulo, você quase fica um centro sem limitação, gente. Você olha através dos olhos, abrange essa sala como limite da extensão da minha capacidade de ver. Porque a sala me impede de ver além dela. Onde está a extensão da minha capacidade de ver? Se você sair de fora, onde está a extensão? Aí você vê as estrelas. Você vê as estrelas mais longe ainda. Isso quer dizer que eu tenho extensão, capacidade. Olha onde está chegando a minha capacidade de impressão. Isso quer dizer que eu não tenho limite de extensão. O corpo é que faz eu sentir como limite de extensão. Se minha capacidade de extensão vai além das estrelas e as suas também vai, isso quer dizer que nesse estado misturou o quê? Tudo. Está tudo ali, ó. A extensão é igual para todos nós. Isso quer dizer que nós estamos estendidos na extensão divina. Mas eu fico localizado pelos anseios de preocupações muito pequenas. Quando eu penso que eu estou envelhecendo, quando eu penso que eu estou ficando feio, quando eu penso no que chama mais a atenção das pessoas. E quem falou que eu tenho que chamar a atenção das pessoas, gente? Quem falou que eu tenho que ser notoriedade no movimento da vida? Quantas pessoas se entristecem porque as pessoas não veem mais elas? E quem falou que eu deixei de existir porque as pessoas não me veem mais? Quando eu passo a viver desse nível, em que as pessoas não me valorizam mais, é porque eu estou começando a entender quem é Deus. Porque Deus é reconhecido teoricamente. Quando eu existo sem que os outros me percebam, me valorizem, me vangloriem, ou falam qualquer coisa em relação a falar que eu existo, eu peguei a existência de Deus, que continua a existir, fazer, produzir, indiferente das pessoas reconhecerem. Essa existência é a existência da real existência, onde você pode existir, produzir, sem a nenhuma menor perspectiva de que alguém vai reconhecer você. Aí você pegou, você quase praticamente sintonizou com a existência de quem? De Deus. Mas quando eu fico esperando um parabéns, um elogio, eu estou distorcendo a existência. Porque aí eu preciso existir porque o outro me faz existir. O outro que me... Nossa, isso é demais. Você é a razão da minha vida. Você é isso. Olha só as nossas necessidades que vão gerando sofrimentos. A gente poderia dizer que isso acontece quando você está numa fase mais avançada, uma idade mais avançada? Acontece porque você já não preocupa com a personalização e a identificação oriunda do outro. E nesse sentido você vive pelos outros, mesmo que os outros não se reconheçam, né? Olha os desafios que nós temos nesse sentido. Quanto mais nós queremos ser egóicos, reconhecidos, mais sofrimento nós vamos ter, porque imagina uma pessoa, um artista que passa a ser aos poucos menos visto, menos aclamado, e começa a sofrer. Cléo Pires. Que aí fala assim, ei, o que está acontecendo comigo? Aquilo era um estímulo existencial, né? Que é completamente oposto à existência de Deus, que existe unanimemente para tudo, para todos. Porque é uma existência baseada em padrões que não têm importância, né? Que é da beleza, que é da intelectualidade. Isso mesmo. Então olha a beleza. Quando a gente começa a passar por essas deteriorizações, é para que eu aproxime da existência de Deus. E isso para nós é sofrimento. Perder valor, perder reconhecimento, perder... Ninguém quer conversar mais comigo. E daí? Vou continuar fazendo a minha vida do mesmo jeito. Olha só os parâmetros da existência em si mesmo. A gente está sempre esperando que o outro faça alguma coisa pela gente. Um reconhecimento qualquer, né? Então, mas é natural. É uma transição de valores que nós estamos passando. Né? Para isso eu tenho que entrar muito para dentro, que é
localizar minha consciência próximo dessas condições. Porque quando eu estou preocupado com as rugas, com as dificuldades, onde está a minha consciência? Nas rugas. Aí eu vou sofrer. Porque não vai parar de ter ruga, não vai parar de assim. A tendência é cada vez mais. Aí eu estou com a doença e eu foco minha consciência na doença, eu verei o quê? Doença. Por quê? Essas coisas querem reter minha consciência. Aí diz que existe até uma misericórdia divina que quando você começa a envelhecer, você começa a perder sua boa visão, que é para você não ver suas imperfeições. Pra você ver, né? Não, e nesse caso não. Eu não enxergo. Você vê. Aí eu estou tendo a misericórdia das limitações visuais. Eu quero ter os olhos puros de ver. E com os olhos puros de ver, não precisa disso, não. Não é assim? Eu estou na dependência de algo limitando-me, em vez de ter algo de concretude perceptível. Mas até eu chegar lá. Vai aproveitando disso, né? Nem sei porque eu estava falando disso tudo, mas vamos lá. No doloroso quadro. Mas eu acho que tudo isso é importante, sabe? Você vê, né? A gente vai pensando nisso assim, quando a gente chega em casa, a gente vai pensando nessas coisas e vai tirando as conclusões. Isso mesmo. E no dia seguinte então, a gente consegue fazer alguma coisa que presta. Você vê. É porque você sentiu Você drama, não é? Você sentiu um drama, você fala, pô, caramba, então agora eu vou fazer diferente, que eu Isso vou mesmo. melhor. Compreender melhor as situações da vida, né? Tem que aproveitar, né? Senão não tem sentido. Né? Exato. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente a tornar-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no ciclo das irregularidades, de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontra, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nosso concurso para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prosseguiu observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou do coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela simplicidade, elevação, sublimidade, elevação e beleza. Por isso que, por mais que nós ainda não temos uma consciência plena do trabalho espiritual na nossa vida, quando mais temos a oportunidade de estudar passagens como essa, para nós nos tornarmos instrumentos efetivos do bem, nós temos que colocar a nossa voz, as nossas palavras, como uma instrumentação superior, rompendo barreiras de palavrões, palavras chulas, julgamentos precipitados, frases sem objetividade, mostrando que isso aqui é um instrumento musical de elevado teor. E quanto mais nós nos conscientizarmos dos nossos trabalhos espirituais na Terra,
e vendo essa característica de um doutrinador, se esse doutrinador começa a realmente efetivar uma necessidade de melhoria nas suas expressões, se o instrumento dele é a voz, e ele sintoniza essa expressão com elevação e nobreza, essa característica começa a acentuar-se cada vez mais, facilitando demasiadamente o trabalho espiritual, né? Como ainda para nós os campos de trabalho espirituais ainda são muito sem essa visão de responsabilidade muito profunda, quase praticamente nossas atividades no centro espírita ainda é uma atividade muito circunstancial, de auxílio intermediário, pequeno, e que a espiritualidade não se compreende nesse sentido, né? Mas aquele companheiro que já começa a falar assim: preciso melhorar minhas condições de vida, preciso realmente educar minha voz para cortar crítica aos companheiros de fora, seja na política, qualquer que seja a área, né? Compreendendo que as lutas humanas são de ordem coletiva, no império das experiências que todos nós precisamos passar. Eu vou me preocupar mais com o conteúdo daquilo que eu preciso fazer na minha vida, na operosidade do dia a dia, não só no centro espírita, né? Na extensão do centro espírita, nas localizações que nós somos chamados a operar. Quanto mais torna-se consciente desse trabalho, mais nós vamos transformando os canais de manifestação da vida, que é o nosso corpo, em instrumentação sublimada. Porque os olhos que já conseguem ter compaixão, os ouvidos que já têm a caridade, a voz que é instrumento da elevação, as mãos que se transformam em paz, de construção, de promoção, as pernas que são companheirismo junto aos perdidos e desesperados. Quantos potenciais nós transformamos essa instrumentação em objetividade do bem? Quantas possibilidades? Então, é quando nós começamos a nos transformar em instrumentação divina na Terra, em todos os parâmetros da vida, para dirigir o carro, para conduzir setores profissionais, para orientar corações. Então, quantas possibilidades o Criador nos deu na riqueza da existência material, que nós ainda não conseguimos enxergar, que são localidades de operações a benefício daqueles que estão no nosso lado. O lar transforma-se no templo, o campo da rua, a extensão primorosa de um campo de fé. É assim? Onde estão os parâmetros circunscritos? Circunscritos limitados, onde em todos os lugares são campos de operação junto ao Pai. Então, nesse momento, a vida, ela tem outra conotação, né, que não é o nosso caso ainda. O nosso caso ainda é circunscrito a ambientes pesados, ambientes, sendo que nunca para o Criador foi um ambiente igual o nós traduzimos, né? No mínimo, ambiente de trabalho, do operário que trabalha com o Pai, né? Por que o livro Boa Nova, o capítulo 6, ele chama fidelidade a Deus? Jesus demonstrou que ele era fiel a Deus em todos os momentos. Ele não precisava de templo de Jerusalém, né? Como nós precisamos do centro espírita para ser um acalentador de nossos anseios de trabalhos mais nobres, né? No centro espírita nós somos mais nobres. Pode olhar que nossa personalidade mais nobre entra no centro espírita. Nós não temos personalidade mais nobre do que a que nós encontramos aqui, numa tarefa do bem, né? Parece que nosso padrão de estímulo superior ali, ele se acentua. Algumas pessoas devem olhar para nós e dizer: mas que espírito nobre esse aí. Até você voltar para a rua e ter a personalidade da rua, a personalidade de casa, a personalidade do trabalho,
porque nós ainda não vemos uma coisa só. Como se o centro espírita fosse especial em relação ao prostíbulo. Entra lá e vira anjo. É, saiu. Nós temos que realmente perguntar quais são as nossas intenções na vida. O que eu posso fazer em cada lugar que eu estou, com as pessoas que eu estou, onde que eu posso transformar no ambiente de Deus, né? Então a gente vai melhorando essas condições aos poucos. A gente vai lá no centro espírita, aprende Isso. para exercitar em outros campos, né? Isso aí. Quantas mediunidades nós precisamos operar em casa, né? Ser médio audiente, médio vidente, né? Para ver, muitas vezes as pessoas do nosso lado são espíritos de diversos níveis. Pode estar no umbral do sofrimento, nas trevas da perseguição, né? E nós vamos olhando que não há diferença dos trabalhos espirituais que nós operamos na vida, né? Reparando-me a estupefação, Alexandre veio ao meu socorro esclarecendo: estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com eles não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las, viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas das almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico de manifestações magnético-mentais. Nós somos emissores de forças vivas. Pensar, falar, são conjugação de forças emprestadas a nós, cujos recursos nós damos as nossas características de elevação e de inferioridade, conforme estabelecemos a direção, as intenções e as características que nós colocamos nesses elementos que nós usamos, né? Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsediados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores, entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente. Os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Porque tem obsessões que não é só dos obsessores, é do obsessor e do obsediado. Vínculo de ligação espiritual que precisa ser restabelecido numa nova ordem, né? Por isso que adentro em nossas casas, não os vagabundos, os espíritos que desperdiçam seu tempo, quando a nossa casa tem um magnetismo propício à proteção daquilo que nós fazemos como culto no lar, né, com um reto proceder. Mas alguns obsessores têm um acesso livre para nós porque eles têm vínculo com a gente. Então não adianta só fazer o culto no lar achando que esses obsessores não têm direito de estar ali. Ele não está na hora do culto no lar. Mas depois ele volta. Ele volta, ele não é bobo, ele sabe o horário que é. É. E eles têm permissão exclusiva de entrar, passe ali, porque precisam estar do nosso lado. Esses obsessores serão redimidos com a nossa própria redenção. E na medida que nós nos esforçamos para ser melhores, esses obsessores, eles passam a se tornar melhores conosco. Um exemplo muito vivo foi o cinema lá, A Vida do Divaldo Franco, que um obsessor, por que a Joana de Anjos não fazia nada contra ele? Por que ele estava sempre nas portas do centro, onde ele estava, até mesmo quando entregava um pãozinho, né? Assim, teve uma hora que o obsessor cuspiu lá, sei lá,
gritou, né? Te bateu, né? Assim. Então, tem hora que... Por que os espíritos permitem? É porque esses aí, gente, é só com a nossa transformação moral que eles se transformam, né? São vínculos mais diretos. Então não é obsessor, é amigo de caminhada. É? Amigo que nós precisamos resgatar pela caminhada como era antes. Porque todo obsessor é um amor desvirtuado. Vocês podem ter certeza. Um amor que virou o quê? Ódio. É um sócio que nós enganamos. É uma mulher, um companheiro que nós desvirtuamos sexualmente. E assim sucessivamente. Alguém que confiou muito em nós, que um dia nós fizemos o quê? Passou uma pena. Então eles se sentem magoados e odiosos a nós, mas quando nós nos abrimos a uma transformação moral, queremos mudar verdadeiramente nós não podemos mudar só nós mesmos. Nós temos que pensar nesses companheiros para seguir junto conosco. Que um dia caminhava conosco, tem que resgatar essa caminhada junto conosco. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físicos e psíquicas primavam pela ausência íntima, convertendo-se a longa distância espiritual. Conservando-se, a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores mais altos, ministrava com admirável sentimento. Então, eles mesmos não queriam aquilo, não eram tão intensos na reforma íntima. Então, eles até desgastavam-se com um tipo de conversa daquele jeito. E intimamente estavam ligados a quem? Aos obsessores que não queriam ficar ali, né? Eles não eram expulsos assim, sai daqui, não. Não querem ouvir aquilo, sai dali. É uma expulsão deles próprios em relação ao ambiente, àquilo que estava sendo tratado ali, né? A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Não quero acabar isso aí logo, oh meu Deus do céu. Disseia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstrava aparentemente o desejo de cura. Estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentável, desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu-me a surpresa e observou. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre, o obsediado procede de lamentável cegueira com relação à própria enfermidade. É porque não atende ao chamado da verdade pela cristalização personalista. Tornam-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afinidade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em um monstro. Então, não adianta se nós não tivermos consciência de queremos mudar, né? Olha as bênçãos de nosso curso a longo tempo. Quanto tempo nós estamos estudando essas obras de André Luiz? Mesmo assim, nós ainda agarramos com algumas coisas. Nos alimenta os anseios perturbados da existência, né? Assim, mas ainda pelo menos nós estamos aqui semanalmente, né? Assim, e nós estamos no terceiro livro, que é um curso de longo prazo. Um livro desse gasta quanto tempo? 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, imagina. Pegar toda a obra de André Luiz aí nos 20 anos, 30 anos, pelo menos, quem sabe daqui a 20 anos nós estamos um pouquinho melhor. Nossa, Nesse padrão de conquista, né? De qualquer maneira, nós vamos, se desencarnar ou não, nós estamos aqui do outro lado, né? Nós vamos abrir mão disso aqui, gente? Não vamos abrir. Vou te dar uma notícia. Esse aqui começou em setembro, 15 de setembro de 2015.
Você vê, né? Você vê 19? É que tá, né? Caminhando por 4 anos, novembro de Setembro. setembro. Não, setembro do ano que vem vai ser 4 anos aí. Mas esse aqui nós terminamos esse ano. Até o final do ano, acho que nós terminamos esse. Caminho. Tá caminho, tá num caminho bem. Né? Apesar que nós não estamos com pressa não, mas está no Tá no antepenúltimo programa. capítulo. O último capítulo é só uma, né? De 2015 eu fiz 4. Já fez 4. Em setembro? É, já Ah, fez então tem 4. 4 anos. É porque o livro é meio grosso assim também, né? Esse é o mais grosso. Então o Obreiros da Vida Eterna deve ser uns 4 anos também. Ah, no mínimo. Que é muito próximo desse, né? Né? Mas tá bom, não estamos com pressa mesmo, né? Então Não tem se nós estamos aprendendo sobre reencarnação e o princípio da mediunidade, o próximo livro é sobre desencarnação, Porque né? Lá em casa eles estão esperando eu levar o diploma, mas Ah. eu não levo o diploma. Você vê, o diploma é atestado de vivência, né? De qual encarnação? Eu perguntei qual que vocês querem. Nós vamos parar por aqui. O orientador fez longa pausa para a gente entrar no novo tópico que ele vai desenvolver.